O que você gostaria que tivesse mais no mundo? O que você gostaria que tivesse menos no mundo? Respostas desse tipo mostram os valores que nos impulsionam na vida, mostra aquilo que é importante para nós. Em poucas palavras, eu penso que o que poderia ter mais na vida são pessoas realizadas, pessoas que se reconciliaram com Deus, pessoas preenchidas por dentro, espiritualmente, para que houvesse mais paz, para que houvesse mais compreensão, para que houvesse mais alegria, mais expressões de amor. E o que poderia ter menos no mundo? Menos dor, menos sofrimento, menos disputa, menos agressões, menos medo, menos angústias, ações egoístas, talvez. Essas sejam algumas respostas parecidas com o que você deu, possivelmente. O que você gostaria que tivesse mais no mundo, o que você gostaria que tivesse menos no mundo. Algumas virtudes que a gente deseja que tenha mais no mundo, mas nós vamos ver isso na reflexão bíblica daqui a pouquinho. Te convido a acompanhar comigo essa reflexão. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, todos que puderem, no Evangelho escrito por João, no capítulo 6, um único versículo que nós vamos ler, o de número 27. Olha que palavra, Jesus falando. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Amém. Que Deus continue falando aos nossos corações, ao seu coração, em nome de Jesus. Eu quero começar simplesmente me atendo ao texto. Quero mesmo ler com você, meditar no texto e depois eu quero te dar um exemplo, um grande exemplo também, de coisas que eu tenho aprendido e eu preciso compartilhar. Olha só, o que a gente vê aqui? Trabalhem, se dediquem, se empenhem. Olha, gastem suas forças, invista a sua vida. Se desenvolva uma obra. Tudo isso quer dizer trabalhar. Desenvolva algo, desenvolva, invista tempo, invista a sua vida, invista a sua mão de obra. Fazendo o quê? O que a palavra está dizendo? Pela comida que permanece. Não trabalhe, não se empenhe simplesmente pela comida que se estraga. Por que Jesus falou assim? Não trabalhe pela comida que estraga. Por que Jesus falou assim? Porque ele tinha operado um milagre, um feito extraordinário, sinais, prodígios. Que tipo de prodígio foi esse? Ele fez uma multiplicação de pães e a multidão ficou ali maravilhada, surpreendida. Uma necessidade básica delas foi suprida. Uma necessidade básica, mas que elas não tinham recurso naquele momento. Elas estavam com fome. E aí Jesus supriu aquela necessidade. O que aconteceu? Aquele povo se sentiu impulsionado a continuar procurando Jesus. Mas não pelo que Jesus falava, não pelos seus ensinos, não pelo sinal de revelação de que a glória de Deus estava ali em Cristo Jesus. Isso significava, e isso representava aquele prodígio de multiplicação de pães. E o pessoal não estava vendo, o reino de Deus chegou em Cristo, vamos de novo buscar o mestre para ouvir a sua voz. O pessoal buscou o mestre para ter mais comida. Aquilo ali, então eles estavam se atendo a um sinal, uma coisa que seria passageira, Por isso que Jesus falou assim, não trabalhem, não dediquem pelo que se estraga, pela comida que estraga, porque eles nadaram ali de barco, passaram uma superfície, buscaram, se empenharam para procurar Jesus. Precisamos encontrar o mestre de novo. Onde ele está? Vamos procurar, vamos atravessar esse mar, vamos procurar o Senhor. Mas não foi pelo ensino que dava a vida eterna, a presença de Cristo que dá a vida eterna.
mas pela comida que se estraga. Então Jesus está falando, vocês estão trabalhando pelo que é temporal, sua vida não é só para isso, dedique-se para a vida eterna, empenhe-se pelas coisas eternas. E é isso que Deus está falando para você e para mim, não é só pelas coisas passageiras que a gente deve se empenhar, pelo que comer, pelo que vestir, trabalhar para essas coisas, sim, mas não só para isso, não podemos ser reféns dessas coisas, ou não podemos também nos iludir com essas coisas. Nossa vida não é só as coisas passageiras, nós precisamos nos empenhar pelas coisas eternas, pela vida eterna. Como que a gente faz isso? Buscando a presença de Cristo, buscando sua palavra, orando, buscando o nosso Deus. Nós precisamos nos dedicar. Jesus falou, se empenhe pela comida eterna, a presença de Deus, sua palavra. E se empenhe para ter a vida eterna, buscando a presença de Deus, sua palavra, se rendendo a Cristo, ao seu senhorio. Porque a vida eterna estava assim, chegando através de Jesus, ser humano, de carne e osso. E uma carne e um osso que são passageiros. Então as pessoas estavam muito focadas no passageiro. Não se foque só no passageiro, porque Jesus te dará vida eterna. Ah lá, busque a comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Por isso que Jesus se apresentou como o pão da vida. Eu sou o pão da vida, busque a minha presença, a minha palavra que é poderosa, porque eu vou te dar a vida eterna. Eu aqui que sou de carne e osso, você está me vendo assim de carne e osso, mas meu corpo vai ser transformado. Porque Deus Pai já me selou. Está escrito aqui, ó. O Pai o confirmou com seu selo. Porque o Espírito Santo que sela é a presença de Deus. É claro que Cristo tinha o Espírito de Deus, era o próprio Deus encarnado. Eram confirmações. E aqui Jesus está fazendo revelações. Busque o Senhor Jesus, porque através dele você tem a vida eterna, porque o Espírito Santo estava assim em Cristo Jesus, e o que Jesus falava, e o que Jesus fazia, revelava a glória de Deus, revelava o caminho que Deus tem para você, para a sua vida, para a minha vida. O caminho de salvação, o caminho de paz com Deus, o caminho de perdão de pecados, o caminho de reconciliação com Deus para vida eterna. Receba essa palavra do Senhor, é a verdade revelada em Cristo Jesus. Leia a Bíblia e você vai entender que é isso que está escrito aqui. O que Deus tem para você, vida eterna. Para mim, vida eterna. Para sua família, vida eterna. E nós alcançamos isso através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Reconciliação com Deus foi o primeiro aspecto dessa mensagem. Reconciliação com Deus. Trabalhar sim, se dedicar sim para buscar a presença de Deus em oração, em leitura bíblica, através de reuniões online, reuniões da igreja online, como a gente está aqui agora, se enchendo da palavra de Deus, da presença de Deus, e o reino de Deus crescendo na sua vida. Esse é o primeiro aspecto da reflexão de hoje, trabalhar pelas coisas que não perecem, Mas eu gostaria também de lembrar que vale a pena a gente trabalhar para Deus, dedicar a nossa vida para Deus, sem dúvidas. Isso é o nosso culto vivo, oferecer nossas obras para Deus, oferecer nossas ações para Deus, nossa vida para Deus, isso é culto. E a fé cristã, ela fala para nós nos reconciliarmos com Deus, aí lembra da cruz, né? Reconciliarmos com Deus, mas também com o próximo. Tudo porque também foi reconciliado aqui, né? A gente tem que se reconciliar com a gente também, nos perdoando, aceitando a nossa história. E aquilo que não foi bom da nossa história, a gente tirar lições para engrandecer o nome de Deus. Antes eu era assim, antes eu agia dessa forma. Mas depois que Cristo trabalhou no meu coração, eu aprendi que a vida pode ser diferente. E eu me dedico dia após dia para viver como uma nova pessoa que Deus me fez. E deixando o velho eu para trás. Então precisa haver também reconciliação conosco. Mas a gente precisa também aprender a viver a reconciliação com o próximo e cultivar no nosso dia a dia com o próximo
virtudes, virtudes de Deus, coisas que o Espírito Santo permite que a gente viva. E eu quero destacar agora, por quê? Eu brinquei hoje que eu vivi um pré-natal. Eu não estou grávida. Calma que eu vou explicar. Calma que eu vou explicar. Mas eu tive a visita da minha mãe com uma irmã minha e 2 sobrinhas. Então a gente viveu um momento de comunhão em família depois de muito tempo. Elas no isolamento lá, a gente no isolamento aqui. Glória a Deus! Perseverança, prudência a gente precisa ter. O que eu vivi agora, eu posso compartilhar, porque muitas pessoas vão se reencontrar agora em família, talvez não tenham vivido há muito tempo o Natal em família. E aí, fala assim, o que eu faço agora? Um Natal nas 4 paredes aqui, né? Então eu gostaria de lembrar com vocês algumas virtudes. São aspectos do reino de Deus. E agora você vai entender por que eu coloquei a pergunta. O que você gostaria que aumentasse mais no mundo? O que você gostaria que diminuísse no mundo? Essas virtudes eu quero recomendar, eu quero destacar hoje aqui, porque elas também representam evidências do reino de Deus entre nós, para a gente viver um verdadeiro Natal de Cristo, um Natal na presença de Deus, o reino de Deus em nós. Algumas dessas virtudes precisam se manifestar. Eu quero te dar dicas agora, coisas para você trabalhar, se empenhar, são coisas eternas, para você trabalhar para viver com a sua família. Mais presença. Com as pessoas que vivem na sua casa, você pode abraçar sim. Você pode desligar o celular e olhar olhos nos olhos. Você pode sim ter conversa sem pressão. Ai, preciso bater meta. Coisas de trabalho, esquece. Tempo de qualidade. Mais presença e menos solidão. Que seja assim. Mais comunhão e menos individualismo. Mais compartilhar, mais convivência, né? Mais união, mais comunhão, mais união e menos individualismo. Ah, esse tempo eu vou viver só para mim. Não, não faça isso, não faça isso. Mais comunhão, mais convivência, mais estar juntos. Mais convivência e menos egoísmo, mais compartilhar de coisas, mais compartilhar de presença, mais compartilhar de história, mais compartilhar de abraços, mais compartilhar de beijos, mais compartilhar de olhar, de tempo, mais brincadeiras também, mais doação e menos pobreza emocional, mais abraços, mais isso fortalece tanto, isso cura, isto une, mais abraços e menos pobreza emocional, aquela sequidão, né? O salmista também falou, como uma terra seca e árida, uma situação emocional. Rejeite isso, rejeite e vá buscar essa água, esse matar dessa sede, através de uma boa conversa, de abraço, de convivência. Vamos lá, Natal tá chegando, vamos ficar ricos no relacionamento, vamos ficar ricos no relacionamento, mais doação de si, mais tempo, mais abraços, menos pobreza emocional e relacional, mais riquezas também na doação, assim, deixa eu fazer um agrado, o que fulano de tal mais gostaria, mais desejaria, como agradar. Você pode também oferecer um presente, não é proibido. Alguma coisa, olha que legal. Por exemplo, fulano de tal trabalha bastante, estuda bastante, se dedica bastante. Ah, vou dar uma jaqueta, vou dar uma calça, vou dar um sapato. Descubra aí o que realmente vai comunicar um investimento. Você está vendo que a pessoa investe em vidas, investe na casa, investe na família, invista na pessoa. Dica, invista na pessoa. Mais diversão e menos tristeza, mais brincadeiras, mais jogos, mais causos, mais alegria, mais conversas boas e menos tristeza. Trabalhe, empenhe, se dedique, mais leveza e menos cobranças. Esse almoço, essa janta, não, venha fazer também, mais leveza, deixa eu te ajudar, eu não tenho experiência nessas coisas, talvez a cenoura vai sair um pouco de um tamanho, um pouco de outro tamanho, mas deixa eu ajudar, vamos fazer uma comida de todos nós hoje aqui? E aí o que vai acontecer? Um banquete, porque vai ser uma refeição que foi feita em família, toda especial, que nenhum outro lugar vai ter igual, cada um vai ter a sua, tem histórias ali,
tem presença ali, tem causos também que foram contados, teve brincadeiras, teve risadas ali, teve descobertas, teve doação de si, tempo. Valorize, valorize. Tudo isso tem em cada refeição e às vezes a gente não percebe. Então agradeça as refeições, agradeça as pessoas, cada gesto, agradeça, agradeça. Seja esse tempo de gratidão, de lembrar das ações de cada um, as coisas simples do dia a dia, como a gente já falou no início. Agradeça as coisas simples do dia a dia. São doações. Tem então mais diversão e menos tristeza, a gente também falou. Mais leveza e menos cobranças. Mais humildade. Ouvir, disposição para ouvir, disposição para aceitar, disposição para acolher e menos ofensas, menos barreiras, menos cobranças, que tenha mais humildade também de entender. Olha o que a Bíblia fala. À medida com que nós medirmos, nós seremos medidos. Se você fala assim, olha, com todo esse rigor eu não sobreviveria, então não ofereça todo esse rigor. Menos cobranças. Como viver um Natal de Cristo em alegria, depois de tanto tempo talvez muitas pessoas viviam com amigos ou na empresa e agora estão vivendo com a família o Natal. Trabalhem, pensem, não pelas coisas que perecem, mas pelas coisas eternas, pelas virtudes de Deus. E vou falar mais reconciliação. Talvez seja um momento de se reconciliar. E às vezes para se reconciliar não precisa preparar um discurso quilométrico. Não, simplifique. Eu perdoo, eu te aceito, eu quero aprender a viver com você e eu te convido a aprender a viver comigo, com as minhas limitações, com as minhas fraquezas e me ajudar a superar aquilo que você vê que eu posso superar e vice-versa. Vamos ser mais humanos nesse Natal, em nome de Jesus, vamos ser mais humanos, mais reconciliação e menos angústias. Para que sofrer mais? Para que aumentar as dores, as tristezas? Como será essa refeição de Natal? Como será menos angústia, menos preocupação, menos nervosismo? Será um banquete em família, mas muitas vezes pela simplicidade. Pela autenticidade, é único, é autêntico, é de vocês, é próprio, é exclusivo, autêntico porque foi natural, era o que cada um poderia oferecer e cada um ofereceu o quê? O seu melhor, que seja um compromisso de cada um, ofereça você, a sua pessoa, com as suas limitações, com as suas fraquezas, mas também com todo o seu potencial e com vontade de fazer, acertar e agradar. Que Deus te abençoe, que você tenha todo esse discernimento de viver um banquete por causa da autenticidade, por causa da simplicidade, por causa da verdade, por causa do amor, da aceitação, do serviço, da renúncia. Tudo está dentro do amor. Aceitação, serviço, doação, renúncia, reconciliação. Que Deus te abençoe e você possa viver um Natal cristão cheio de amor, mais perdão e menos dores. Mais perdão e menos dores. Eu te perdoo, te abraço e não quero falar mais nisso. Às vezes a gente não dá conta mesmo de falar mais nada. E não precisa. Só viva. Deixa que os olhos falem. Deixa. E deixa acontecer. E vocês vão descobrir o que deve ser feito. E mais convivência, mais diversão, mais leveza, mais diálogo, mais humildade, mais presença, mais comunhão, mais reconciliação e mais perdão. Que essas virtudes possam ser o tempero do seu Natal, o Natal cristão. Em nome de Jesus, que Deus abençoe, que você tenha toda a fé, coragem e sabedoria para fazer. Simplifique e viva em nome de Jesus este banquete. Deus já te deu aí os temperos de um real banquete, de um Natal cristão. Que Deus te abençoe. Trabalhe, não pelas coisas que perecem, mas para aquelas que te levam para a vida eterna, em Cristo Jesus. Que Deus te guie e te abençoe no seu Natal, em nome de Jesus. Amém e amém.